frente, e mais para frente eu vou explicar o porquê que eu troquei o nome do ministro e coloquei esse nome. Para mim é um prazer enorme estar aqui palestrando para todas vocês. Eu confesso que as pernas estão um pouco tremendo, mas já passa. Como eu falei, é um prazer enorme estar à frente desse trabalho, né? Principalmente na minha cidade, que como a missionária falou, eu saí daqui com 19 anos de idade, quando me casei, e à época eu era uma faxineira, né? E tem pessoas aqui que me conheceram nessa época, então podem constatar isso. E quando eu saí daqui, fui estudar, fiz direito e graças a Deus hoje eu estou advogada criminalista. Explico por que eu falo eu estou. Porque nada desse mundo terreno vai determinar o que você é. Porque o que você é está determinado lá em Gênesis. Você é a imagem e semelhança de Deus. Isso você é. E aquilo que Deus é o que você é. Deus é feliz, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas aquilo que nos traz como uma profissão, um trabalho, você só está, porque a qualquer momento você pode sair dele. Então eu estou advogada criminalista. E como advogada criminalista, eu vou estar explicando para vocês, de forma bem sucinta, algumas formas, vou adentrar a Lei Maria da Penha, e explicar algumas formas de violência contra a mulher, porque foi feito um estudo, né, assim que eu retornei para cá, para Santo Antônio, eu fiz um estudo de uma forma bem rápida, mas fiz um estudo e verifiquei que há muitas mulheres que sofrem esse tipo de violência e acreditam que há apenas uma forma de violência, que é a violência física. E aqui eu venho explicar para vocês outras 4 formas, além da física, que também é considerado uma violência doméstica, na qual você pode ligar no 180, se socorrer, ou ir a uma delegacia da mulher. É um projeto, aliás, do IDEUCI e do Leandro trazer, né, uma delegacia da mulher para cá, por conta desse número que tem de mulheres que sofrem a violência doméstica. E sabendo desse projeto que ele tem, eu vim aqui esclarecer essas 5 formas de violência doméstica. A mais conhecida de todas, eu acredito que todas já saibam, é a violência física. Essa violência física, ela pode ser um beliscão, um empurrão, pode ser apertar seus braços, puxar o seu cabelo. Qualquer forma de violência que agrida o seu físico é considerada violência física. Uma segunda forma de violência é a violência sexual, que muitas mulheres acreditam que o estupro ele só ocorre fora de um relacionamento ou com algum desconhecido. Não. Se você não tem vontade de entregar o seu corpo a seu marido, por mais que ele seja o seu marido, e se ele te força a algum ato no qual você não queira praticar ou ver alguma situação no qual você não queira ver, também é uma forma de violência e é a violência sexual. A terceira forma de violência é a patrimonial. Essa é muito recorrente, mas como eu falei, pouco conhecida, que é aquele fato onde às vezes o homem pega o mais simples que eu vejo, e como eu falei, o mais recorrente é pegar o celular da mulher, às vezes está desconfiado, e taca na parede e destrói o celular da esposa, ou da namorada, da companheira, ou qualquer outro objeto que tenha valor para essa mulher. É uma forma de violência, a violência patrimonial. A quarta forma de violência é a violência moral. Essa violência moral é quando o homem comete uma difamação. Difamação é quando denigre o seu nome para os demais. Uma calúnia. Calúnia é uma imputação de um crime a você, mulher. Ou quando comete algum tipo de injúria por causa da sua religião, da sua cor. Não importa. Se for considerado algum tipo de violência desse formato, injúria, difamação ou calúnia, também é uma forma de violência denominada a violência moral. E a última forma de violência, e nessa eu quero adentrar um pouco mais e verticalizar o assunto, é a violência psicológica, ou chamada violência emocional. Essa é a mais escondida e a que eu tenho estudado há mais ou menos uns 2 anos para poder me aprofundar sobre esse assunto, porque essa é a forma mais invisível de ser enxergada, principalmente pelos nossos órgãos públicos, pelos delegados, pelos promotores, o Ministério Público, porque ela é quase que imperceptível. Como é que é essa violência psicológica? Ela ocorre de uma forma onde no início do relacionamento você acha que você está num mar de rosas. Você acredita que encontrou o homem da sua vida, que ele é um cavalheiro, ele é um Dom Juan,
um verdadeiro príncipe que chegou no cavalo branco. Só faltava o cavalo branco para ele chegar como um príncipe. Então aquele relacionamento inicia de uma forma assim que você fala, pronto, encontrei o homem perfeito para a minha vida. Só que no decorrer desse relacionamento, ele começa a te denegrir, a te desvalorizar. E é de uma forma muito, como eu falei, muito sucinta. Ele pega, vamos supor, você está cozinhando, aí no outro dia você vai cozinhar e fala assim, não, como você não sabe cozinhar direito, como eu não gosto muito do seu tempero, deixa eu cozinhar para você. Ou então você lava a roupa, não, você manchou minha calça naquele dia, vamos contratar alguém para poder colocar dentro de casa, uma diarista ou uma empregada. Então começa exatamente dessa forma, de uma forma muito sucinta e praticamente imperceptível. Tanto é que a maioria das mulheres não percebem que estão sofrendo essa violência psicológica. E por que eu falo isso? E agora chega a parte difícil de eu poder contar para vocês, porque eu sou uma vítima de uma violência psicológica. Hoje eu me considero uma sobrevivente e por isso eu sei com tanta clareza o porquê que eu estou passando essa informação para vocês. Hoje vocês estão me vendo aqui, minha irmã, quando eu saí de casa, falou assim, nossa, mas você vai assim, você tá tão bonita, tão sensual, vai ter um monte de mulher lá. Eu falei, é para demonstrar para elas que eu, sendo bonita, com um corpo bonito, um bom cabelo, uma boa profissão, independente financeiramente, eu não estive imune de um relacionamento abusivo. Então eu sofri com essa relação abusiva por quase 2 anos. Foi após o meu divórcio, então não tem nada a ver com o meu ex-marido. E foi exatamente como eu te falei. Ele chegou de uma forma onde ele prestou todo o carinho, toda a atenção. E geralmente esses homens, eles chegam num momento onde você está mais fragilizada, onde você está necessitando de alguma coisa, e ele aparece nas 24 horas do seu dia, ele preenche todas as lacunas da sua vida. É por isso que eu falei que você acha que encontrou o homem perfeito, príncipe encantado. E eu comecei a me envolver nesse relacionamento, me entreguei completamente, até pelo fator emocional. Eu estava com a carência. Hoje eu entendo que eu estava com uma carência emocional, estava muito fragilizada, exatamente por conta do divórcio, né, que tinha sido recente. Então eu me entreguei àquela relação de corpo e alma. E com o decorrer do tempo que eu fui percebendo e descobrindo a verdadeira face desse homem. E ele realmente começou dessa forma, como eu falei, bem sucinta. Começava a me proibir de algumas vestimentas. Quando a gente ia sair, me produzia toda. Ele falava, mas você vai com essa roupa aí? E como eu estava tão envolvida no relacionamento, eu acreditava que aquilo era zelo, que aquilo ali era cuidado. Voltava, trocava de roupa e ia sair junto com ele. Outras vezes, nossa, mas essa sua maquiagem está muito pesada. Por favor, diminua isso, diminua aquilo. Eu voltava, retirava e colocava de acordo com o que ele pedia. E por que eu fazia tudo isso? Porque chega num determinado momento dessa relação, onde eles te afastam de todas as pessoas. Eles te afastam dos seus amigos, eles te afastam da sua família, e você acha, e ele inclusive utiliza essa forma de palavreado dentro de casa. Ele fala, só tem nós dois nesse mundo, é eu por você e você por mim, é nós dois contra o mundo. Então você entra naquele relacionamento como se fosse realmente, você estivesse vivendo uma fábula, como se estivesse vivendo em um mundo encantado. Por quê? Porque ele te presta tanto auxílio, ele está tanto tempo ali com você, prestando carinho, aquilo que você acha que é amor, atenção, e você se envolve de uma forma onde você não enxerga, e isso chegaram pessoas para mim avisando, você está num relacionamento abusivo, porque eu contava isso como se fosse uma coisa natural, né? As formas dele agir comigo, então para mim era algo muito natural. Deixa eu até virar um pouco para ali, que tem mais mulheres, né? Então, para mim, estando dentro daquele relacionamento, era uma coisa muito normal, muito natural. Então, quando as pessoas chegavam em mim, que eram esses amigos à época, eu já destratava, já descartava. Não, até parece, você vê o que ele faz comigo? Nenhum homem faria o que ele faz por mim. Jamais. Eu encontrei o príncipe, um príncipe encantado, o homem da minha vida. E foi assim que essas pessoas foram se afastando de mim e eu me vi sozinha. E nesse momento que eu me vi sozinha,
Essa fase, como eu falei, que a primeira fase desse é chamado Love Bomb, e eu só descobri isso porque eu fui, como eu falei, estudar a respeito desse assunto. E vocês, como está escrito na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu só passei a ter essa liberdade a partir do momento que eu conheci a respeito desses relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos e mais precisamente sobre relacionamentos narcisistas. No caso desse homem, ele é um narcisista. E ele começa assim, nessa primeira fase chamada de Love Bomb, ou a chamada fase de idealização, onde ele te coloca no pedestal. Você realmente é uma rainha para ele, como eu falei, ele te presta todo o auxílio, toda a atenção, as 24 horas do tempo dele é para você, é voltado para você. Então você se encanta de uma forma onde, como eu falei, você não quer saber de amigos nem de família, você só quer viver para aquele homem. Só que chega a segunda fase, dessa fase de relacionamento abusivo ou narcisista, que é a fase de desvalorização. Tudo aquilo que você era na fase de idealização, se você era, e eles falam isso, você é uma mulher poderosa, eu nunca encontrei uma mulher como você, você é minha alma gêmea. Então tudo aquilo de bom que você queria escutar de um homem, você escuta na fase de idealização. Só que chega na segunda fase, a de desvalorização, e tudo aquilo que você era, e às vezes você era de manhã, à tarde você já não é mais, à noite você já não é mais. Você já não presta mais para ele, você já não faz a comida da forma que ele quer, você já não lava a roupa da maneira que ele gostaria, você já não passa como deveria passar uma roupa, você já não pode sair nos mesmos lugares que ele, porque você é uma mulher muito ciumenta, sendo que na verdade ele é que é um homem obsessivo e muito ciumento, ele quer ter aquele controle, aquele poder sobre você. Então começa essa fase de desvalorização. Só que o que a gente não sabe é que nessa fase de desvalorização, ao mesmo tempo, concomitantemente, está acontecendo uma triangulação. É quando o homem está envolvido com duas mulheres. Então ele começa a te desvalorizar para poder te passar para a próxima fase, que é a chamada fase de descarte. Então ele começa a desvalorizar a mulher se sente uma pessoa insignificante, e foi a forma que eu fiquei. Eu fiquei tão mal, eu tenho não, porque eu acredito que eu já, como eu falei, sou uma sobrevivente, não tenho mais isso, mas eu passei por fases de depressão, onde eu já peguei o meu carro, eu saía pela estrada sem ter rumo, e eu só pensava em lançar o meu carro na frente do outro, porque eu imaginava que tudo aquilo que ele falava para mim era verdadeiro. Porque como eu convivia somente com ele, então tudo que ele falava entrava de uma forma muito rápida dentro do meu ser, dentro do meu emocional e dentro do meu cérebro. Então eu acreditei que eu não era realmente nada, eu acreditei que eu não iria vencer na vida, eu acreditei que tudo que eu fazia não prestava, não significava nada. Só que, como eu falei, eu não conhecia a respeito desse tipo de relacionamento, desse tipo de relação. E, ao mesmo tempo, foi quando eu descobri que, na verdade, ele já estava envolvido com a outra pessoa, com a outra mulher. Aí chega a terceira fase, que é a chamada fase de descarte. Essa é a fase onde você é literalmente descartado. Você é jogado no lixo. Você não vai para nada. Um copo que ele acabou de tomar água, ele amassa e joga fora. É assim que ele faz com você. E como é que ele faz? Você colocou a mesa, o jantar, para você ver como é insignificante a forma de descarte. Você coloca a mesa, você esqueceu de colocar o garfo e a faca na mesma posição. E eu ficava temerosa. Qualquer coisa que ele fazia, eu ficava trêmula. Sempre que eu chegava perto desse homem, quando eu sabia que esse homem estava chegando, eu ficava trêmula. E eu ficava assim, gente, será que tem alguma coisa de errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou vestida adequadamente? Será que eu estou com a maquiagem muito pesada? Será que minha roupa está adequada? Será que eu fiz tudo certinho aqui dentro dessa casa? Então eu ficava assim, e ficava muito nervosa. Ficava muito nervosa, muito temerosa com toda aquela situação. Só que eu não sabia que nesse momento estava ocorrendo, ou viria a acontecer a fase de descarte. E nessa fase de descarte, como eu falei, não precisa ter nenhum motivo. Ele arruma um motivo qualquer, e como eu falei, de forma insignificante, para poder te jogar fora, te descartar. Porque para esse tipo de ser,
ser, que eu nem falo que é um ser humano, é para esse tipo de ser, para ele você é apenas um objeto, você serve apenas para suprir, e a partir do momento que você supriu e acabou toda a sua bateria, que é assim que eles nos veem, como se fosse uma bateria, você recarregou ele, eles não precisam mais de você. É o momento que eles descartam você e você não precisa mais ceder aos caprichos dele, nem fazer mais o que ele quer. Então é o momento que você é descartado de uma maneira terrível. E geralmente, quando você é descartado, você está na pior fase da sua vida. Porque, como eu falei, ele já te tirou dos seus amigos, ele já te afastou da sua família. Na maioria das vezes, é onde eles pegam. Eles já te tiram toda forma de sustento financeiro, que foi um dos fatores que me deixou muito apegado a ele, porque eu deixei praticamente todos os meus honorários por conta de um outro parceiro meu, bem como as causas, né, que eu tinha. Então eu repassei tudo para aquela pessoa, exatamente para poder viver para aquele homem. Então eu vivia praticamente 24 horas do meu dia para aquele homem. E assim também fiquei sem ter um sustento financeiro. E foi uma das coisas que eu hoje, lúcida, verifico que foi o que me deixou presa a ele por algum período. Então, quando ele retira de você tudo aquilo dali, que ele verifica que você está no chão, é o momento que ele te descarta. Só que aí nessa fase de descarte, e isso acontece uma vez não, gente, isso é um ciclo, tá? Só para vocês terem noção de como é que ele é uma espécie de vício, como se fosse realmente uma pessoa viciada em álcool, viciada em algum tipo de droga. Então eles tentam te viciar nesse ciclo, nessas 4 fases do relacionamento abusivo. Então nessa fase final de descarte, você realmente acha que não vale mais nada, e é o momento em que a maioria, infelizmente, tentam e às vezes conseguem cometer o suicídio, e muitas perdem a vida. E esse número de mulheres, infelizmente, nem é contado, como eu falei, para os órgãos, né, como delegacias e o Ministério Público, como morte por meio da violência doméstica, porque é uma coisa assim, ainda muito difícil de ser vista pelos órgãos, né, ser analisado e confirmado como uma violência doméstica, mas ela existe. E infelizmente a própria mulher acaba tirando a vida, porque realmente passa a acreditar que não tem valor para aquele homem, para a família, para os amigos, para a sociedade, acabam tirando a própria vida. Mas aí nessa fase, graças a Deus, eu tive o socorro de 2 pastores meus, que inclusive são os pastores que me abraçaram na época lá da época de faxina, quando eu era faxineira, né? Me aconselhava sempre com eles. E eles pegaram na minha mão e realmente falaram assim, não, a gente está contigo nessa. E avisaram, não vai ser fácil. É como se você estivesse numa teia de aranha. Todas as vezes que você tentasse sair, ele tenta te colocar no centro dessa teia de aranha novamente. E graças a Deus eu tive esse apoio espiritual. Mas além disso, eu também não descartei o apoio profissional de um terapeuta, de um psicólogo. Então, por muito tempo eu fui acompanhada por um terapeuta, por um psicólogo. Tive várias sessões. Foi quando eu comecei a melhorar. Só que nesse momento também, depois de ter passado por vários ciclos desse, então foram quase 2 anos em que a gente ficava bem, tipo 3 dias, 1 semana, 2 semanas, e de repente terminava, ficava 2 semanas longe, mas eu sabia que ele já estava com a outra pessoa. Só que nessa fase eu comecei a me cuidar, e quando eu comecei a me cuidar foi quando as coisas começaram a esclarecer, e eu fui estudar a respeito de relacionamentos abusivos, mais especificamente, como eu falei, sobre esse relacionamento com narcisistas. E eu descobri que eles têm realmente esse padrão, e eles agem dessa forma com todas as suas vítimas, e deixam elas no pior estado possível, e eles podem voltar depois de 2 anos, 5 anos, 10 anos. Por quê? Porque eles consideram a mulher como posse, como propriedade deles. Então, se eles, por mais que tenham rompido o relacionamento por vários anos, eles retornam. Se tiverem com algum outro homem, eles começam a brigar com você em público, como se você fosse realmente o objeto dele, um brinquedo dele, onde ele tem o domínio sobre a sua vida. Aí é o momento em que você tem que buscar, como eu falei, as autoridades, tem que buscar os órgãos competentes para poder se livrar e pedir uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. Então eu comecei esse cuidado emocional também, além do espiritual. Foi quando eu comecei a, graças a Deus, me libertar desse relacionamento. Mas uma das formas assim que eu considerei que foi eficaz a ruptura foi retornando aqui para Santo Antônio do Descoberto. Deixei toda a minha vida lá.
Eu tenho um apartamento, minha profissão, meu escritório ainda é lá em Taguatinga, mas deixei toda a minha vida lá, peguei minhas malas, e aconteceu um problema numa sexta-feira, quando foi no sábado, no outro dia de manhã, eu arrumei já um caminhão e já trouxe tudo, sem pensar. Eu nem deixei o meu emocional vir à tona, deixei que a minha razão falasse naquele momento. Foi quando eu tomei a decisão de retornar aqui para Santo Antônio e cooperar. Graças a Deus foi concomitante com as eleições e estou cooperando com a Eva desde então. O que foi muito bom para mim, porque acabei me envolvendo em um projeto e acabei esquecendo todo esse sofrimento. O que é uma coisa também assim que eu tenho que rememorar e que, como vocês viram, me causa ainda muita dor, e não é tudo o que eu consigo me lembrar. Foram coisas terríveis que eu ouvi durante esse relacionamento. Uma das coisas que eu ouvia direto é que eu era uma burra. Você é burra. E por que eu ouvi isso daí? Porque eu comecei a conhecer a respeito desses relacionamentos e eu começava a falar para ele, assim, você sabia que isso é um relacionamento abusivo? Aí ele falava, você é burra, o que você está estudando? Por que você está procurando esse tipo de coisa? Você é burra. Louca, então, nem se fala. Louca era a coisa mais comum, eu escutava isso todos os dias da minha vida. Doida, louca, você precisa de tratamento. Você está certo em procurar uma psicóloga. Você vai precisar de remédio de tarja preta, viu? Porque seu caso aí já está perdido. Então era isso que eu escutava, isso era o mínimo, porque como eu falei, eu nem tento relembrar, porque isso ainda me dói bastante. Mas essa forma de violência, ela pode sim também ser denunciada, como eu falei, aos órgãos, ou você ligar no 180. E o que eu considerei relevante para minha saída, para minha ruptura, realmente foi procurar uma ajuda psicológica, com um psicólogo, um terapeuta, foi ter feito esse tratamento, porque foi aí que eu startei o conhecimento em relação a esse tipo de relacionamento e conheci a verdade. Como eu falei, quando você conhece a verdade, você começa a se libertar. E hoje, graças a Deus, como eu falei no início dessa palestra, me considero uma sobrevivente. E o meu objetivo de vida hoje, e daí a explicação do meu Instagram ser Semeando Boa Sorte, é realmente semear a boa sorte, não é a sorte. A sorte com S minúsculo é aquela que você acredita. Não, boa sorte, sorte para você. Não, ela é a boa sorte. A boa sorte é aquela que você cultiva o seu plantio, é aquela que você prepara a sua terra, é aquela que você vai atrás do conhecimento, vai atrás dos seus projetos, de realizar e concretizar os seus sonhos. Essa é a boa sorte que tento hoje apregoar. E eu tento ressignificar todos os eventos ruins da minha vida. E a minha forma de ressignificar essa relação que eu tive foi realmente buscar hoje auxiliar outras mulheres que estejam ou tenham passado por esse mesmo tipo de situação, por essa situação, né, terrível, tentando empoderá-las. Mas esse empoderamento hoje, infelizmente, o feminismo, ele está um pouco deturpado, porque deixa a mulher assim como se ela não necessitasse de uma outra pessoa para poder acompanhá-la, né? Mas eu não acredito assim, esse não é meu modo de pensar. Eu penso que a gente necessita sim ter alguém por perto, porque nós somos auxiliadoras. E o que está deturpado é a palavra submissão. A palavra submissão no mundo aí está conhecido como se você tivesse que ser submetida a diversas situações, onde você tivesse que abaixar sua cabeça, aceitar como se fosse algo normal. Mas submissão, aqui está escrito na Bíblia, se você for procurar mesmo o modelo bíblico do significado da palavra submissão, ela significa sob a missão do marido. E se o marido não tem missão, fica difícil. Então você está sob a missão do seu marido. Então seu esposo, seu marido, seu companheiro que tem que encontrar uma missão e você tem que ficar sob a missão do seu marido. Então, em síntese, foi isso. Como eu falei, hoje o meu objetivo é levantar outras mulheres, é realmente empoderá-las. Eu tenho feito isso através das redes sociais e bem como do telefone, né? São muitas as que hoje me procuram. E como advogada, como eu iniciei, eu estou advogada criminalista, o que eu quis demonstrar foi realmente isso. Que às vezes você vê uma mulher poderosa, né?
não é que eu esteja me gabando, mas às vezes as pessoas veem assim, nossa, mas a Mise saiu de uma faxineira, como a missionária, de faxineira, hoje é advogada, ela é poderosa, tem conhecimento, ela é bonita, divorciada, não tem filho. Então eu escutei isso por muito tempo, principalmente depois do divórcio. Mas você é bonita, você é divorciada, você é independente financeiramente, você tem seu carro, sua casa. Então eu escutava muito isso, mas eram de pessoas que queriam me levar pro mau caminho, né? Graças a Deus, essa é uma coisa assim que eu tenho dentro de mim, que eu nunca nem titubeei em sair dos caminhos do Senhor. Claro que eu fiz diversas outras coisas erradas. Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu nem estaria aqui na frente de vocês falando isso, porque eu já teria sido consumida, né? Mas graças a Deus, a misericórdia dele se renova a cada manhã. E é por isso que eu estou aqui na frente de vocês, para poder contar esse meu testemunho de vida, falar que eu sou uma sobrevivente e que o nosso projeto, juntamente com o prefeito e com o IDEUCI, é trazer uma delegacia da mulher aqui para Santo Antônio do Descoberto, exatamente para poder facilitar a vida de vocês. E além disso, como eu falei, a pior parte de uma mulher se submeter a esse tipo de relação é com relação à dependência financeira. Então, na maioria das vezes, quando a gente percebe que a mulher sofre esse tipo de abuso, como eu falei, foi feito um estudo, a maioria se submete exatamente por conta da questão financeira. E um dos outros projetos que eu achei muito bonito do IDEUCI e do prefeito foi de trazer uma cooperativa. Exatamente, porque quando eu morava aqui eu tinha que trabalhar fora. Eu lembro que eu ficava no ônibus 1 hora, 1h30, 2 horas, e se o ônibus não quebrasse, eu tivesse que esperar outro, porque só tinha Taguatu, né, gente? Só tinha Taguatu. Então, às vezes, passava ali um tempão dentro do ônibus para poder ir trabalhar fora, né, em Taguatinga ou Brasília. E um dos objetivos do nosso vereador e do nosso prefeito é isso, trazer uma cooperativa aqui para torná-las independentes, tornar vocês, mulheres independentes, empreendedoras, e não precisar deixar os filhos, porque a maioria a gente também verificou que tem filhos, e daí o motivo de não trabalharem fora e ficar dependentes financeiramente dos esposos, né? Então, para não precisar necessitar sair daqui ou despender todo esse tempo, né, dentro de um transporte público, é que eles querem trazer essa cooperativa para cá. E um dos cursos que eles querem oferecer é exatamente esse de corte e costura. Já temos 8 máquinas em um galpão. Só que a respeito disso vai ser a Maria Vieira quem vai falar mais a respeito. E eu agradeço muito vocês terem me emprestado os ouvidos de vocês. Espero auxiliá-las, e se alguém precisar de alguma consultoria jurídica, de algum auxílio, principalmente em relação à Lei Maria da Penha, eu me disponibilizo para poder auxiliar cada uma de vocês. Obrigada e uma boa noite.